Olá, estudantes dos sétimos anos, tudo bem? Como tem passado? Tudo em ordem? Preparados para a nossa proposta específica e especial de hoje? Tudo certo? Então vamos nos acomodando, né? Nos posicionando de maneira correta e confortável aí nesse compartilhamento de espaços que nós estamos dando início aqui, né? Professor Diogo pedindo licença para adentrar pela tela da sua TV, aí no celular com os seus familiares, para discutirmos a seguinte proposta. Veja comigo. Explorando a potenciação em que, ou seja, no conjunto dos números racionais. Parte 3 deste tema, e hoje nós temos a nossa aula número 17. E quais serão os objetivos que nós vamos caracterizar aqui hoje? Acompanhe comigo, ó. Explorar a potenciação a partir de contextos e sequências relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Fazemos novamente a referência de que a operação elementar da potenciação tem relação direta com a multiplicação, por isso campo multiplicativo, mas nós já verificamos na aula anterior que não é a mesma coisa. Apesar da relação direta, são dois processos distintos, ou seja, diferentes. E para o desenvolvimento da proposta de hoje, nós iremos precisar de seu caderno de matemática, impecável e organizado, que você já está aí colocando a data, o número da aula de hoje, o tema que você acabou de conhecer, juntamente com caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Organizado? Atenção à primeira proposta de hoje. Veja comigo. Denise calculou o cubo de 6, o quadrado de 6, o triplo de 6, o dobro de 6, a terça parte de 6 e a metade de 6. Qual foi o número que ela encontrou ao adicionar todos os resultados? Então agora você vai organizar a primeira proposta no seu caderno, registrando e buscando recordar de todas essas denominações. Cubo, triplo, terça parte. Quadrado, dobro, metade. Todos referenciados ao número racional, né? Também inteiro e também natural. 6, conforme o seu enunciado solicita para você, tá? Então você vai verificar todos os registros aí, item por item, e no final adicionar todos os seus resultados, obtendo o total. Tempo para você.
certo? Desenvolvido? Acompanhe comigo ideia por ideia. Veja, Denise calculou o cubo de 6, o quadrado de 6, o triplo de 6, o dobro de 6, a terça parte de 6 e a metade de 6. Perceba que são 6 cálculos distintos desenvolvidos aqui no trabalho numérico realizado nessa proposta, que você já desenvolveu aí no seu caderno, né? Qual foi o número que ela encontrou ao adicionar todos os resultados? Então veja comigo o processo de resolução. Olha lá. Primeiro, o cubo de 6 significa a base 6 elevado ao expoente 3, ou seja, a terceira potência ao cubo. O que isso significa? Significa dizer que nós vamos repetir a base 6 multiplicada por ela mesma 3 vezes. Ou seja, teremos lá 6 vezes 6 vezes 6, onde 6 vezes 6, 36, e 36 vezes 6, 216, certo? Depois, o quadrado de 6 significa 6 elevado à segunda potência, ou seja, isto é a mesma coisa que 6 vezes 6, que conforme nós já respondemos no cubo, no desenvolvimento dele, obteremos 36. Todo mundo me acompanha nessa primeira condição e nesse primeiro desenvolvimento? Beleza! Olha a segunda parte, veja. O triplo de 6, raciocínio proporcional. Nós temos aqui 3 vezes o valor 6, e isso vai te dar 18. Dobro de 6. Dobro significa multiplicar por 2, 2 vezes, e isso vai te dar 12, tá? Me acompanha agora na segunda parte de desenvolvimento dessa questão? Tudo certo? Perceba que cubo é diferente de triplo. Perceba que quadrado é muito diferente do que dobro. E ainda, desenvolvendo agora a terça parte de 6. Sempre que você tiver a palavra parte, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, você tem o significado da operação da divisão. Repartir em partes iguais. Repartir igualmente. Então, a terça parte de 6 nada mais é do que 6 dividido por 3. A terça parte de 6 você obterá 2. E a metade de 6, lembre-se dos significados da metade que nós já discutimos muitas vezes aqui. Metade de 6 é o 6 dividido por 2 e isso vai te dar 3. Ao final, depois de todos esses desenvolvimentos, precisamos adicionar todos esses resultados. Observe comigo. O total será 216 com 36, com 18, com 12, com 3 e com 2, totalizando para você 287 nessas diferenciações numéricas conceituais apresentadas aqui para você. Perceba que produtos, ou seja, multiplicações, não são potências. Apesar da relação direta, possuem conceitos diferentes no desenvolvimento de cada item. Triplo não é cubo e dobro não é quadrado. Tudo bem? Tudo certo? Olha lá a continuidade das propostas que nós vamos ter aqui agora. A generalização A elevado à enésima potência chama-se potência do número racional A. Isso é uma retomada da aula de potenciação número 2 que nós estamos caracterizando aqui. Por que nós estamos verificando isso? Porque agora você vai prestar atenção em todos os detalhes quando a sua base passa a ser não somente positiva, mas também negativa no conjunto dos números racionais. Veja comigo, olha lá. A é a base e o N é o expoente, que indica quantas vezes nós vamos repetir a base multiplicando-a por ela mesma, tá? Perceba que um número racional pode ser natural, inteiro, racional fracionário ou racional decimal. Tanto no campo dos negativos quanto no campo dos positivos, né? Olha lá. Diante disso, como resolver quando a base A é negativa? Que casos passarão a aparecer agora para nós? Acompanhe comigo, veja. Olha lá. Analisemos item por item. Veja. Sequência número 1. Lembre-se dos casos particulares da potenciação. Qualquer base elevada ao expoente 0, pela consequência da definição de potências, vale 1.
né? 2 elevado à primeira potência. A primeira potência, você terá como resultado a própria base, 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que te dá 4. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que te dá 8. 2 à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que te dá 16. 2 à quinta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, você terá 32, né? E depois, na sequência 2, perceba o que está acontecendo. Não temos mais uma base 2 positiva. Agora nós vamos ter uma base negativa. Perceba a aplicação desses desenvolvimentos quando envolve-se uma base negativa aqui, tá? Menos 2 elevado ao expoente zero. O caso particular, consequência da definição de potências, se mantém. Base racional não nula elevado ao expoente zero vale sempre 1 para você. Permanecemos da mesma forma. E agora? Menos 2 elevado à primeira potência. A primeira potência é a própria base. Menos 2. Apareceu o nosso primeiro resultado negativo, certo? Quais serão as considerações que nós teremos aqui nessa sequência? Acompanhe a próxima, veja. Olha lá. Menos 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2. Preste atenção, na indicação dos parênteses que referenciam a operação da multiplicação para você. Menos 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2. Perceba a retomada da regra de sinal para a multiplicação. Menos com menos, sinais iguais, resultado positivo, mais 4. E agora? Menos 2 ao cubo. Menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Se na primeira multiplicação nós temos resultado mais 4, menos 2 que multiplica menos 2, mais 4 que multiplica menos 2, perceba, sinais diferentes, mais com menos, menos. Uma potência com resultado negativo, menos 8, tá? Menos 2 elevado à quarta potência, menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, e isso vai te dar mais 16. É o mesmo que desenvolver a multiplicação, mais 4 por mais 4, certo? Olha lá, menos 2 elevado à quinta potência, menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, 5 vezes. E isso vai te dar menos 32, tá? Olha só o que está acontecendo aqui. Expoentes pares, 0, 2, 4. Quantidade de sinais de menos, também par. Expoentes ímpares, 1, 3, 5. Quantidade de sinais de menos no desenvolvimento desse produto, também ímpar. O que isso quer nos dizer em termos de resultados positivos ou negativos que nós teremos aqui? Veja, olha lá. O que se pode considerar? Veja só. Consideração número 1. Perceba que 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que mais 2 elevado ao quadrado. A base positiva, seu resultado será sempre positivo. Não tem interferência de sinal, né? Olha lá. 2 ao quadrado mais 4, que é o mesmo que 4. 2 ao cubo é o mesmo que mais 2 elevado ao cubo. Ou seja, mais 8, que é igual a 8, né? 2 à quarta é a mesma coisa que mais 2 elevado à quarta potência, e isso vai te dar 16. O que isso significa? Base positiva, potências com resultado positivo. Você não se preocupa com os sinais. Base positiva, resultados sempre positivos para você, certo? Olha lá a proposta número 2 que nós vamos desenvolver agora. Marta e Mauro disputam um torneio de matemática. Receberá a pontuação desta etapa aquele que escolher a ficha de maior valor. Vamos analisar as fichas? Observe. Veja, Marta recebeu a ficha meio ao quadrado. E o Mauro recebeu a ficha meio ao cubo. E agora? Receberá a pontuação desta etapa aquele que escolher a ficha de maior valor. Veja só o que nós precisamos determinar aqui. Qual competidor venceu esta etapa? Tempo para que você possa registrar esta tela e desenvolver os cálculos aí no seu caderno.
E aí, tudo certo? Já sabemos quem vai receber a pontuação dessa etapa no torneio de matemática? É a Marta ou é o Mauro? Vamos desenvolver ficha por ficha que esses competidores selecionaram. Acompanhe comigo. Veja só. Nós temos a ficha de Marta. Meio elevado ao quadrado. Isso significa que nós vamos multiplicar esta base 2 vezes. Ou seja, meio vezes meio. Acompanhe comigo. Olha lá. Meio ao quadrado, meio vezes meio. Retomando a multiplicação de números racionais fracionários, teremos 1 vezes 1 no numerador e teremos 2 vezes 2 no denominador. Isso vai te dar 1/4, né? E meio elevado ao cubo. Se ao quadrado nós vamos multiplicar 2 vezes, meio vezes meio, ao cubo serão 3. Meio vezes meio vezes meio. Olha lá. Desenvolvendo da mesma forma, no numerador, 1 vezes 1 vezes 1, você terá 1. No denominador, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, Marta tem resultado de sua ficha equivalente a 1/4. E o Mauro, 1/8. Nesse caso, qual tem o maior valor? Retomemos agora o significado das frações equivalentes. Porque se você tem o inteiro dividido em 4 partes e o inteiro dividido em 8 partes, como que nós vamos estabelecer um comparativo aqui para saber qual é o maior ou qual é o menor? Veja comigo, olha lá. Como comparar? Recorde que 1/4 é equivalente a 2/8. Perceba que nós dobramos esse valor. Dobro de 1, 2. Dobro de 4, 8. Dobro de 1/4, né?
você vai ter aqui dobro de cada um dos elementos que compõem esse número fracionário, tanto do numerador quanto do denominador. Nós temos aqui 2/8, que equivale a 1/4, utilizando o mesmo princípio das representações no conjunto dos números racionais que nós já utilizamos muitas vezes aqui e retomamos agora, certo? Veja só, agora nós podemos estabelecer um comparativo. Marta determinou o resultado de sua potência equivalente a 2/8 e o Mauro a 1/8. Ou seja, qual é o maior? 2 partes em 8 ou uma parte em 8? Acompanhe comigo. Logo, 1/4, que equivale a 2/8, é maior que 1/8. E, portanto, Marta venceu a etapa do torneio. Todo mundo me acompanha nesse desenvolvimento e nesse comparativo? Sim ou não? Tudo certo aí? Beleza! E agora? Nós desenvolvemos a consideração número 1. E a 2? Que informações nos traz? Veja comigo. Olha lá. Consideração número 2. Menos 2 elevado ao expoente zero. Caso particular, consequência da definição. Vale 1. Depois, menos 2 ao quadrado. Menos 2 que multiplica menos 2. Menos com menos, sinais iguais. Mais 4. Depois, menos 2 à quarta potência. Perceba. Menos 2 que multiplica menos 2. Mais 4. Que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, mais 4. Isso vai te dar mais 16. Depois, menos 2 à sexta potência. Ou seja, repetimos a base menos 2 multiplicando-a por ela mesma 6 vezes. Você vai ter aqui mais 64. Acompanhe comigo o que está acontecendo com esta sequência de potências. Expoente 0, expoente 2, expoente 4, expoente 6. São expoentes pares, ou seja, o sinal de menos aparece no desenvolvimento da multiplicação um número par de vezes. O que isso significa? Significa afirmar que menos com menos, sinais iguais, mais resultado positivo. Então nós podemos obter a seguinte conclusão aqui. Veja, se a base é negativa e o expoente é par, 0, 2, 4, ou 6, ou 8, ou 10 e assim por diante, você vai ter um resultado positivo, tá? Porque o sinal de menos no teu processo de cálculo aparece o número par de vezes, caracterizado também pelo expoente par na consideração desta sequência. Tudo bem? E agora, como é que nós vamos desenvolver isso? Veja, na proposta 3 diz assim: no mesmo torneio de matemática, Carlos deve estabelecer a comparação entre as potências a seguir. Dentre as opções menos 1/4 ao quadrado e menos meio à quarta potência, ele pontua respondendo qual afirmação? Uma é maior, menor ou igual à outra? Tempo para você.
Carlos respondeu para avançar para a próxima fase nesse mesmo torneio de matemática? E aí, quais são os registros que você tem aí no seu caderno para nos apresentar? Acompanhe comigo. Veja, no mesmo torneio de matemática, Carlos deve estabelecer a comparação entre as potências a seguir. Dentre as opções que ele tem, menos 1/4 elevado ao quadrado, perceba, expoente par, e menos meio elevado à quarta potência, de novo perceba, você tem aqui expoente par. Ele pontua respondendo qual afirmação? Que afirmação você determinou aí para Carlos responder e avançar para a próxima fase desse torneio? Desenvolva comigo, veja só. Ó, nós temos aqui as duas potências. Menos 1/4 elevado ao quadrado significa menos 1/4 que multiplica menos 1/4. Ou seja, menos com menos teremos mais resultado positivo. Se sua base é negativa e o expoente é par, resultado positivo. Qual o resultado, Diogo? Este aqui. Veja, 1 vezes 1, no numerador teremos 1. No denominador, 4 vezes 4, 16. Ou seja, mais 1/16avos. E na segunda ficha, que corresponde a menos meio à quarta potência. Se é a quarta potência, repetimos 4 vezes. Mais uma vez, referenciando para você. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Qual o resultado? Multiplique comigo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, teremos lá 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, quantas vezes você quiser, sempre 1. No denominador, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, você terá 16. Ou seja, mais 1/16avos. E agora, qual é o comparativo direto que nós podemos estabelecer entre essas duas potências? Olha só o que o Carlos tem que responder para atingir os objetivos deste desafio nessa etapa do torneio. Veja, note que mais 1/16avos é igual a 1/16avos. Portanto, Carlos precisa afirmar que as duas fichas têm o mesmo resultado para pontuar nessa etapa. Ou seja, menos 1/4 elevado ao quadrado tem o mesmo resultado, é equivalente a dizer menos meio à quarta potência. Tudo certo? Tudo bem? Continuemos as nossas considerações. Veja comigo a próxima. Consideração número 3. Logicamente, se nós já fizemos uma sequência com expoentes pares, preste atenção agora na nossa sequência, cujos expoentes são ímpares. Observe o que acontece. Veja. Menos 2 elevado à primeira potência, teremos menos 2. Menos 2 elevado ao cubo, ou seja, o sinal de menos aparece um número ímpar de vezes. Portanto, tem-se menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Menos 8. Menos 2 elevado à quinta potência, menos 32. Menos 2 elevado à sétima potência, menos 128. Nas multiplicações por 2 que nós já estamos desenvolvendo aqui, já de forma repetida, que nós identificamos aqui, analisando o expoente e a condição da base negativa. Tudo bem? Agora acompanhe comigo. Expoentes 1. 3, 5, 7. Número de sinais de menos no seu desenvolvimento também é ímpar. Expoentes ímpares, número de sinais de menos ímpares. Quais são as considerações a respeito dos seus resultados? Menos 2, menos 8, menos 32, menos 128. E isso vai te dar qual condição? Qual percepção? Se a base é negativa e o expoente é ímpar, você terá resultado negativo, certo? Continuemos agora no torneio de matemática. Veja, finalizando o torneio, em uma das últimas etapas, Dilce precisa encontrar a potência de menor valor entre menos 2/3 ao cubo e menos 1/9 à primeira potência. Para Dilce ser finalista desse torneio, ela deve indicar qual potência como a de menor valor. E aí, diga para nós, qual que ela indica? Tempo para você.
que é que Dilce teve que responder para ser finalista deste torneio? Observe as potências, veja só. Neste caso temos lá, menos 2/3 elevado ao cubo. Isso significa que nós vamos repetir a base 3 vezes, multiplicando-a por ela mesma, né? Então nós vamos ter lá, menos 2/3 que multiplica menos 2/3 que multiplica menos 2/3. Nesse caso, observe que sua base é negativa e o expoente é ímpar. E vamos obter menos 8/27. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Lembre-se que a segunda potência é a seguinte situação. Qualquer base, independente se for positiva ou negativa, elevado à primeira potência é ela própria. Mas e agora? Como é que nós vamos comparar quando você tem a divisão em 27 partes e a divisão em 9 partes? Você precisa dividir na mesma quantidade de partes, certo? Vamos utilizar aqui a equivalência das frações. Como comparar? Perceba comigo. Veja. Menos 1/9 nada mais é do que menos 2/18 quando você duplica. E nada mais é do que menos 3/27 quando você triplica, obtendo as frações equivalentes. Aham! Agora você consegue estabelecer a comparação, né? Então veja só o que nós temos aqui. Menos 8/27 é menor que menos 1/9, né? Ou seja, menos 1/9 equivale a menos 3/27. Nesse caso, portanto, Dilce precisa indicar a potência menos 2/3 ao cubo, que equivale a menos 8/27, como a menor. A menor, no campo dos negativos, é a mais distante do zero. Tudo certo? Tudo bem? Objetivamente, como que nós podemos organizar estas sequências trabalhadas aqui? Veja, ó. Quando se calcula potências com a base racional e o expoente natural é par, o resultado é sempre positivo. Tome como exemplo, mais 7 elevado ao quadrado, mais 49. Menos 1 elevado à 40ª potência, mais 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre 1. Expoente par, resultado positivo, certo? E quando o expoente natural for ímpar, o resultado tem sempre o mesmo sinal da base. Ou seja, menos 1 elevado à 51ª potência, menos 1, expoente ímpar, mantém seu sinal da base. E mais 2 elevado ao cubo, expoente ímpar, mantém o sinal da base, certo? Esta tela, objetivamente, é importantíssima para ser registrada na sequência do teu caderno. Tempo para você!
registrado? Tudo certo? Olha o próximo desenvolvimento para finalizar e concretizar a compreensão das sequências que nós verificamos hoje. Veja comigo. Atentando-se ao sinal da base e ao expoente de cada potência, relacione as linhas a seguir. Veja, nós temos aqui 5 itens para você determinar o desenvolvimento das potências. -2 a primeira potência, -1 ao expoente 2020, -1 ao expoente 2021, 0 elevado ao expoente 2021 e +2 à primeira potência. Nós vamos relacionar com as suas respectivas respostas, né? +2 inteiros, -1, 0, +1, -2. Relaciona para nós. Tempo para que você possa registrar e desenvolver. Finalizando a nossa proposta de hoje, observe comigo. -2 à primeira potência. Qualquer base elevada ao expoente 1 vai te dar ela mesma, portanto, associemos. Aqui está a relação do -2 à primeira potência com o seu resultado -2. Depois, base negativa expoente par 2020, né? Então você terá um resultado positivo. De quanto? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 2020 vezes. Ou seja, você vai ter aqui +1, resultado positivo. Em contrapartida, quando você tem o expoente ímpar, seu resultado será negativo, -1. Ou seja, expoente ímpar mantém-se o mesmo sinal da base, certo? Você acabou de registrar isso aí. 0 elevado a qualquer expoente não nulo. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, sempre 0. E, de novo, qualquer base elevada ao expoente 1 é ela própria, relacionando-a com a condição do +2. Tudo bem? Tudo certo? Hoje, nós aprendemos a potenciação a partir de contextos e sequências relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais, certo? Muito obrigado pela atenção de todos, capriche na tarefa, capriche na atividade complementar, boa resolução para você. Cuidem-se, preservem-se, previnam-se, até a próxima, tchau!